Olá a todas, a todos e a todes. Meu nome é Álvaro de Azevedo Gonzaga, eu sou professor da Faculdade de Direito, sou indígena da etnia Guarani Kaiowá, meu nome indígena é Kunumi Marangatu, minha ancestralidade, minha aldeia fica na região de Dourados, do Mato Grosso do Sul, e eu venho aqui falar um pouco a respeito da situação que se encontram os Yanomamis na região de Roraima. Essa não é uma situação, primeira coisa que nós devemos acentuar, não é uma situação exclusiva dos Yanomamis. Ela é uma situação recorrente na área amazônica, recorrente no norte do Brasil e que os Kayapó, os Mundurucuns e outras etnias sofrem e sofrem muito com a relação do garimpo. Davi Copenaua é uma grande liderança Yanomami, aliás, uma liderança há 48 anos, tem uma fala muito marcante quando aponta a questão do que está acontecendo na região de Roraima. Ele nos diz que não precisam de comida, eles precisam retirar o garimpo daquele local. E essa é uma situação importante de se compreender, em especial pelos dados. Se nós verificarmos, a terra indígena Yanomami foi demarcada na década de 90, em 92, 93, do milênio passado. E ali não havia o garimpo ilegal, sequer a legalização por várias formas e normas deste garimpo. Essa terra Yanomami teve o avanço e uma saúde muito melhor do que as que temos hoje, e piora essa situação de forma abrupta a partir de 2016. Quando em 2016 nós temos a situação de aumento do garimpo na região onde os Yanomamis estão sendo reportados de Roraima. A mesma velocidade de crescimento, que nós temos da população garimpeira. Hoje estima-se que existe uma população de 20 mil garimpeiros, existem vários pontos de garimpo, existe uma ausência de pudor, inclusive, nessa prática criminosa, perseguindo e matando não só indígenas, mas indigenistas e defensores do meio ambiente. Nós temos um crescimento na mesma velocidade do espalhamento de malária. Existe uma problematização que as pessoas fazem, o que eu acho um absurdo, sem tamanho. Os indígenas, vivem do seu sustento, da sua subsistência. Outro impropério, outra inverdade, outro absurdo. Mas não são todos os indígenas que vivem do seu alimento que planta. Mas ainda que fosse, não teria condições. Primeiro, pela poluição da água. A água está poluída de mercúrio por conta do garimpo. Segundo, porque este efeito é um efeito dominó que também afeta o meio ambiente, afeta toda a fauna e a flora. Ou seja, não há condições de ter vida saudável neste local. De 2016 até os dias de hoje, nós tivemos no meio disso o quê? Nós tivemos uma pandemia. E na pandemia, o Estado brasileiro, por meio de seu governo, foi absolutamente ausente, incompetente e, quando presente, não com políticas para salvar ou proteger vidas, e sim para acabar com as vidas que lá estavam. Eu digo isso com muita tranquilidade. Para além de tudo, eu sou o parecerista da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 no Senado da República. E neste parecer eu aponto que existem estratégias que levam a crer num genocídio dos povos indígenas, em especial os Yanomamis. Os Yanomamis passam por um genocídio absurdo. Primeiro porque a malária cresce, não existe envio de medicação. A medicação adequada é a hidroxicloroquina. E a hidroxicloroquina foi enviada para o tratamento ineficaz da Covid-19. Portanto, notem que houve aí, naturalmente, um anacronismo de ação, mas muito possivelmente pensado. Então, quando nós falamos da questão indígena, em especial dos Yanomamis, nós temos que ter na nossa métrica o seguinte: a necessidade da desintrusão do garimpo para a garantia da manutenção da terra. Cuidados de saúde, SESAI, Secretaria de Saúde, precisa estar presente no local.
E outras tantas medidas devem ser tomadas. E essas medidas são medidas emergenciais, mas existem medidas importantes que devem ser pensadas para que se altere estruturalmente o que ali está. Enfim, é preciso ter muita atenção à questão dos Yanomamis. Os Yanomamis, eles passam por uma situação muito difícil, mas isso não é uma situação exclusiva desta região ou desta etnia. Eu posso citar também aqui, e isso pode ser assunto para um outro encontro, a situação dos Guarani Kaiowá. Os Guarani Kaiowá estão sendo perseguidos na região do Mato Grosso do Sul. Dourados, Amambai, um tensionamento gigantesco. E isso pouco tem sido reportado. E isso é necessário de se reportar. Meu nome é Álvaro de Azevedo Gonzaga. Como disse, sou professor da Faculdade de Direito e autor do livro Decolonialismo Indígena, da editora Matrioska. Já na segunda edição, conto com o prefácio do ex-presidente da Bolívia, Evo Morales. É uma alegria estar com vocês, poder falar um pouquinho a respeito dessa temática e fico à disposição em todas as redes sociais. Muito obrigado!